Plural. Olá, leitores do Plural. Hoje a nossa conversa é com a professora e advogada Eneida Desirê Salgado, da Universidade Federal do Paraná. Ela é mestre e doutora em Direito do Estado e coordenadora do grupo de pesquisa Política para Mulheres, que faz, entre outras coisas, o curso de iniciação à formação política para mulheres. E começou nesse último dia, 4 de fevereiro. Professora, muito obrigada por conversar conosco. Seja bem-vinda. Muito obrigada, o prazer é meu. Então, a senhora começou as aulas essa semana e o curso teve recorde de inscrições, né? Exatamente, é o terceiro curso que a gente tem ofertado. Então, a gente fez uma edição em 2017, que durou o ano todo, com aulas muito espalhadas. E daí fizemos uma outra edição em 2018, com aulas um pouco mais concentradas e oficinas, com 2 encontros mensais, e isso durou mais ou menos uns 6 meses. Aí a gente começou a avaliar a resposta que as alunas davam aos cursos, suas sugestões, etc. E aí o Instituto resolveu concentrar essas aulas em 2 semanas e fazer como se fosse um intensivão. Então o curso está acontecendo desde o dia 4 de fevereiro e vai até o final da semana que vem. 2 semaninhas de aula aí. Isso. E a gente, esse interesse todo pelo seu curso e até a participação de mulheres em outras instâncias, isso mostra que a gente está vivendo um momento de aumento do interesse das mulheres pelo assunto? Me parece que as mulheres sempre se interessaram pelo assunto. O que acontece é que a nossa mentalidade, a nossa sociedade sempre colocou gargalos para essa participação. Se nós formos ver a participação das mulheres em outros ambientes, como sindicatos, como lideranças de bairro, a gente vai ver que há um protagonismo. Em relação à política institucional, no entanto, e daí eu falo da formação do Poder Executivo, os secretariados e os ministérios, e também os partidos políticos, aí a gente via que as mulheres tinham muitas dificuldades em se colocarem nesses lugares de decisão. Uhum. A gente sabe que tem aquela obrigatoriedade dos 30%, né, para o sexo, mas que acaba sendo uma obrigatoriedade de 30% de mulheres candidatas, né, e que ela está sendo cumprida, mas o dinheiro para as campanhas, para você efetivamente ser uma candidata viável, não chegou ainda nessas candidatas. Essa é uma forma de você boicotar a participação das mulheres na política? Certamente, você cumpre apenas para inglês ver essas cotas que desde o início, desde que foram, não propostas, mas desde que foram aprovadas pelo parlamento, já foram feitas para funcionar dessa forma. A gente às vezes fala que as cotas de 30% de registro de candidaturas não funcionam, mas na verdade elas funcionam para o que deveriam funcionar, né? A própria alteração da proposta durante o processo legislativo, que fez com que se aumentasse a possibilidade de apresentação de candidaturas, faz com que essas cotas desapareçam entre os candidatos viáveis apresentados pelos partidos. Então, só para retomando um pouco, ou melhor, propondo uma leitura um pouco anterior à sua pergunta. Quando foi aprovado em 95 o projeto de lei que falava em reserva de cotas de 20%, os partidos que até então podiam apresentar 100% de candidatos em relação às vagas, passaram a poder apresentar 120%. Ou seja, os 20% ficaram para fora. De candidatos viáveis e 20% de mulheres. Quando a cota aumentou para 30% em 97, não voltou a ser 100% o número de candidaturas que poderiam ser apresentadas, e nem ficou em 120, foi para 150. Nossa. Ou seja, sempre as mulheres ficaram para fora dessas candidaturas competitivas. Depois de várias decisões de alguns tribunais eleitorais, dizendo que se são candidaturas inviáveis, que não tem nenhum ato eleitoral, nenhum movimento em busca de votos, não aparecem em horário eleitoral gratuito, não produzem santinhos, não têm recursos, consideraram candidaturas falseadas. Né? Então já tem algumas decisões dizendo que os partidos fraudavam as cotas quando colocavam mulheres não competitivas nesta reserva de vagas. E aí uma decisão do Supremo Tribunal Federal, antes da eleição de 2018, dizia que essas cotas de 30% só se aperfeiçoariam com a aplicação de 30% dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas também para as campanhas das mulheres. Ou seja, se tem 30% de mulheres, vai ter 30% do dinheiro
encaminhado para as mulheres, dirigido para as campanhas de mulheres. Nós não sabemos ainda se os partidos efetivamente cumpriram essa determinação, que não está na lei, que deriva de decisão de leitura do STF, mas vimos aí que houve um certo incremento do número de mulheres no parlamento, né? Ainda muito aquém, estamos falando de cerca de 15%, mas há um crescimento que ainda está longe dos 30% das cotas de candidatura. Isso é curioso, essa ausência, né? Porque muitos dos temas que a gente tem acompanhado aí no debate público são temas muito fortes, de atuação muito forte da mulher, né? O caso da educação, por exemplo, que principalmente no magistério, lá na educação fundamental, a grande maioria dos professores são mulheres, né? E, obviamente, que quem acaba acompanhando a vida escolar do filho é a mãe, por conta de vários fatores, né? E a gente também tem esse debate intenso sobre aborto, sobre parto, né, que também é um tema feminino e, de repente, ele é debatido no parlamento por homens, né? E aí você tem um descompasso entre a realidade e quem vive essa realidade e quem está tentando regulamentar ela, né? É bem interessante porque muitas das propostas que estão surgindo nesse começo de legislatura, o que é muito comum, né, sempre o começo de uma legislatura é bastante polêmica e bastante atuante, porque, enfim, acabaram de se eleger, entram querendo mostrar a que vieram. Nesse começo de legislatura, muitos dos temas tratados no parlamento dizem respeito ao lugar que a sociedade destina à mulher, que é o lugar de cuidadora. Então, a mulher cuida na escola, das crianças, principalmente, porque daí quando é no ensino superior também não é tanta mulher assim que está presente no magistério. A questão da previdência, porque, enfim, se não tiver recursos para se manter, certamente aqueles que não estão mais no mercado produtivo serão cuidados por seus familiares, e entre os familiares, certamente, mulheres cuidarão, né? Já tem várias pesquisas nesse sentido, né, do número de mulheres que se dedicam a cuidar de crianças e idosos, e tudo isso está sendo discutido com uma ausência gritante, né, com um silêncio eloquente da voz das mulheres. Isso mostra como um parlamento assim formado por um cidadão virtuoso, que é homem, branco, cristão, proprietário, cisgênero e heterossexual, está montando uma legislação aí para vincular todo mundo, o que faz com que a nossa ideia de representação e representatividade também seja desafiada. A mulher pode falar de tudo, né? Pode falar de matriz energética, pode falar de desenvolvimento tecnológico, e a gente no Instituto tem feito isso também, tem dado visibilidade para essas outras pesquisas, mas nesses temas que você citou, é absolutamente essencial a participação das mulheres, porque o efeito das decisões parlamentares ele vai incidir diretamente sobre a qualidade de vida e sobre as possibilidades das mulheres. O seu horizonte de possibilidades vai depender disso. Em relação à interrupção voluntária da gravidez e a polêmica aí desse início de legislatura, com o parlamentar insinuando a possibilidade de apresentar um projeto de lei com relação à proibição de anticoncepcionais e coisas do gênero, mostra como é absolutamente ofensivo e refratário à voz das mulheres o parlamento brasileiro hoje. Um cidadão se acha no direito de propor algo sem o menor estudo dos seus efeitos com relação à natalidade, com relação às políticas públicas. Inclusive com uma terminologia, né, inadequada, né, chamando de abortivo alguns tipos de métodos, né, contraceptivos, mas assim, a revelia da academia, né, que não usa esse termo, né? Mas eu acho que não é bem sem querer, assim, eu acho que é mais pelo impacto no eleitorado ou na opinião pública que ele deseja provocar a utilização desse termo. Eu costumo ser receosa com determinados comentários a respeito dos parlamentares que eles são despreparados. Eu acho que eles são bem preparadinhos. A única coisa que é lógica não é mesmo da gente, né? Porque eles querem, na verdade, ter um efeito específico para nós, obviamente, algo muito específico. Ganhamento, né? Porque essa palavra aborto é uma palavra que encerra qualquer debate, né?
Isso, eu mesma prefiro falar interrupção voluntária da gravidez. Sim. Exatamente para que a pessoa não imediatamente reúna todos os seus argumentos que não são discutíveis, não são deliberativos, porque eles não estão à disposição, né? Você não pode mudar de ideia se você apresenta um argumento como alguns que estão colocados aí. Então, interrupção voluntária da gravidez me parece fazer mais referência à autonomia da mulher do que ao pecado. Entendi. Essa questão da ausência da mulher no debate, ela é curiosa porque a gente tem na educação, por exemplo, os principais cargos de gestão da educação no país são ocupados por homens, a despeito do fato de que o chão de fábrica é da mulher, né? E aí você tem... Isso não está relacionado com o descompasso entre a política pública e as necessidades lá na ponta de atendimento a essas pessoas que usam a educação pública e tudo mais? Me parece que sim, me parece que estamos aí, e usando um trocadilho, pecando, já que acabamos de falar de pecado, na formulação da política pública. A gente tem a participação de pessoas que muitas vezes não são destinatários imediatos do serviço público de educação, pensando a educação pública. Né? Houve muita crítica quando da eleição do deputado Tiririca, e principalmente quando da sua integração na Comissão de Educação, e eu vi exatamente de maneira oposta, dizendo é ótimo que alguém que não tenha tido acesso à educação formal possa participar dos debates sobre a educação, né? E o que a gente viu é que voltou a ter um domínio com relação às decisões na educação de pessoas que têm, além de um certo preconceito, achando que a educação pública consegue doutrinar alguém. A gente brinca que se a gente conseguisse fazer eles lerem 2 páginas já seria um sucesso, ainda mais doutrinar alguém, mas há um preconceito e ele continua sendo formulado, continua sendo alimentado por pessoas que não atuam, às vezes nem viveram a realidade da educação. A gente está falando de pessoas que estão formulando políticas públicas sem nunca terem matriculado seus filhos numa escola pública, sem nunca terem ido numa reunião de pais, que na verdade quase nunca é reunião de pais, é reunião de mães. Ou seja, você tem um descompasso entre aqueles que pensam soluções e aqueles que vivenciam os seus problemas. E aí me parece que uma participação mais intensa das mulheres poderia trazer respostas mais efetivas, porque talvez nós não tenhamos conseguido resolver algumas questões em relação à educação, admitindo aí que existe, sinceramente, uma intenção de solucionar algumas questões por conta desse erro de avaliação. E aí mais mulheres, que são aquelas que acompanham a vida escolar das crianças, aquelas que participam das reuniões, que vivenciam as escolas, podia trazer soluções melhores, ou pelo menos mais daqueles problemas mais urgentes. Às vezes, eu como professora, às vezes sinto que algumas soluções criam mais problemas para os professores do que solucionam problemas, né? Até durante a campanha teve essa questão do ensino à distância e eu fico pensando quantas mães hoje trabalham porque deixam o filho na escola, né? E daí não vão ter essa opção quando a educação passar a ser à distância, e daí você vai ter um outro problema social, né, de quem vai cuidar dessas crianças, desses adolescentes, porque a renda da mulher vai continuar sendo necessária, né, para a família. Ela não vai poder deixar de trabalhar para acompanhar o filho em casa, né, e ajudá-la a estudar à distância, né. Isso, e não só a renda, né? E não só a questão da opção da mulher de ter uma carreira também. Ah, não, com certeza. Você acaba excluindo novamente uma possibilidade do horizonte das mulheres. Se você coloca isso como política pública, as mulheres que terão que ficar em casa. Claro, com algumas exceções, né? A gente também não quer ver ninguém aí interrompendo, ou, enfim, atravessando essa discussão com nem todo homem, a gente sabe, alguns homens participam muito, cuidam das crianças, etc. Mas há uma leitura, e eu acho que nós, pessoalmente, somos muito, não digo sortudas, né? Escolhemos bem, né? Porque temos exemplos de pessoas que encontraram companheiros que participam efetivamente da criação
da sua prole, a gente vai ver que essas mulheres, além de ser retirado essa possibilidade de optar por ter uma carreira, porque a sociedade também deseja que a gente seja profissionalmente bem-sucedida, mas sem descuidar do marido nem dos filhos, a gente vai ter um problema mais sério em determinados estratos sociais que diz respeito à alimentação. A merenda escolar hoje também faz parte das necessidades de uma parcela da população. E você tendo ensino à distância, certamente não haverá nenhuma merenda sendo enviada para casa dessas pessoas. Não haverá um espaço de convivência para o desenvolvimento motor dessas crianças, não vai haver incentivo para esporte, ou seja, é uma série de outros desdobramentos que saem dessa infeliz proposta que parece que não foi pensado por quem apresentou isso, né? E nós temos uma outra proposta também passando aí por educação, embora essa divida mais opiniões, que é a questão do homeschooling, né? De você poder ensinar em casa. Uhum. Eu que também trabalho na educação, embora na educação superior, acho que a piazada que chega para mim tem pouca convivência, pouca interação social já. Então, você fazer com que eles tenham ainda menos obrigação de ter interação social vai fazer com que o solipsismo acabe dominando as pessoas, esses adolescentes, esses jovens adultos, essas meninas que vão chegar à universidade, só vão ter consciência de suas próprias realidades, vão achar que o mundo gira daquela maneira como gira em volta delas. E também me parece um problema. Eu sei que tem a questão da disciplina e Foucault e papapá. Eu entendo toda essa discussão a respeito do formato da escola atual. Agora, possibilitar que as crianças não sejam educadas exclusivamente pelos seus pais, sem uma convivência com outras crianças, com outros adolescentes, me parece que talvez trará uma sociedade ainda mais individualista. O que aumentaria outros problemas em várias áreas, né? Não apenas na educação. É uma proposta fora ou focada excessivamente na realidade de um grupo muito restrito, né? Um grupo muito pequeno aí de pessoas. Agora tem uma outra questão aí, que é a questão da identificação, né? A gente não tem mulheres em cargos-chave, né? Isso impacta na forma como as mulheres participam da política? Certamente. A gente não consegue se ver lá porque não tem ninguém lá, o que faz um círculo vicioso, assim, algo como uma profecia autocumprida, né? Não existem mulheres na política porque não existem mulheres na política. Se existissem mulheres que quisessem a política, existiriam mulheres na política. E eu brinco que para entrar na política nos últimos tempos, ou melhor, na história até aqui, tivemos que ser mulheres extraordinárias, né? Então, mulheres extraordinárias conseguiram um espaço na política. Agora está cheio de homem ordinário na política institucional. Então, por que as mulheres precisam ser extraordinárias? A mulher tem que ter o direito de ser medíocre também, né? É complicado que quando a gente fala mulher ordinária, né, como todo o preconceito misógino na cultura e na mentalidade, isso tem um outro sentido, né, assim como homem público e mulher público. Mas é verdade, as mulheres não precisavam ser excepcionais e muito competentes e guerreiras e toda a imagem que se faz da mulher que tem sucesso na política, porque os homens não são assim, né? A gente tem um preconceito também com relação às mulheres que acabam sendo herdeiras diretas ou indiretas de capital político de seus pais ou de seus maridos. Né? E aí a gente vê isso negativamente, fala, não são essas mulheres que nós gostaríamos que estivessem lá. Tá, mas está cheio de homem, e eu não vou citar porque o Paraná tem estudos específicos sobre isso, né? O professor Ricardo Costa de Oliveira sempre nos apresenta a genealogia do poder aqui no Paraná, mas a gente está cheio de homens políticos que são herdeiros de um capital político familiar. E isso nunca foi visto negativamente ou pejorativamente. Agora, em relação às mulheres, muitas vezes a gente tem essa crítica. Porque uma mulher consegue vencer tudo isso e chegar lá, ela tem que andar direito, se vestir direito, falar direito, se portar direito, em um âmbito ou numa arena
em que as coisas são decididas de maneira dura. E às vezes em locais, como que eu posso dizer isso de maneira delicada? Em locais e horários, as mulheres não são vistas ali como participantes do debate. Às vezes há mulheres, mas não como participantes de debate. Sim. E aí a mulher que entra aí, ela também se vê tolhida pela própria prática. Lembra das capas da presidenta braba, e aí sendo chamada de histérica, irascível, e ao mesmo tempo uma capa do ex-treinador da seleção brasileira, do Dunga, com a mesma expressão de explosão de raiva, e falando, esse sim é um líder, é disso que a seleção precisa. Quer dizer, as qualidades da política são bem vistas no homem e são mal vistas nas mulheres. Talvez porque a gente tenha poucas mulheres lá, então é preciso também se apropriar desse espaço. E aí eu estou falando, obviamente, de maneira genérica e daí vem um monte de crítica, porque nós mulheres também às vezes não temos nem as mesmas pautas, nem as mesmas posturas, nem os mesmos interesses, mas o simples fato de ter mulheres ali já faria com que as nossas meninas pudessem dizer, olha, eu também quero ser isso aí, porque se tem mulher lá é porque pode ter mulher lá. Não é possível que a gente tenha que ter gerações e gerações de pioneiras, Rosê. Não é possível que cada vez a gente tenha que fazer, nossa, olha, agora sim, agora a gente tem 5, agora a gente tem 8, agora a gente tem 50, 70 mulheres em 513. Quer dizer, é muito sacrifício para algo que deveria ser aberto para mulheres. Sim. E eu estou aqui me segurando para não falar do decote, mas enfim, que é um outro problema, a mulher... Mas vamos falar do decote, né? Porque não é? Eu cubro política desde a minha formatura como jornalista e eu sempre vejo o seguinte, que a mulher, se ela é bonita, é um problema porque ela é bonita, né? Daí os gestores e marketing dizem, não, mas daí ela não vai ter voto das mulheres porque as mulheres têm raiva de mulher bonita, não sei o quê, né? Aí se ela é feia, é um problema, porque ela também, se ela é feia, quer dizer, antes de se começar a pensar na mulher como uma liderança, já vem toda uma discussão a respeito da roupa que ela usa, do jeito, se ela é bonita, se ela é feia, se ela é nova, se ela... né? E aquilo, a política dela, de fato, fica em segundo plano, né? A senhora observa isso também? Totalmente. A professora Luciana Punk, da Comunicação da Universidade Federal do Paraná, fez um estudo sobre campanhas eleitorais para mulheres, em que ela mostra a questão da imagem como sendo muito mais importante na campanha da mulher do que na campanha do homem. E é muito, eu ia dizer, é muito estranho, mas não é nada estranho, na verdade, é muito cruel que o capital sexual possa ser utilizado pelos homens na política, e aí, para não falar de ninguém aqui entre nós, vamos falar de Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, que competindo com um opositor muito mais velho que ele, trabalhava a sua juventude em relação ao opositor, com corridinhas para o palco, com piscadinhas, com tocar instrumentos, enfim, ele trabalhava o charme, né, em contraposição, e isso era super bem visto e se elogiava a inteligência política daquele cidadão, e volto a repetir que não vou utilizar nenhum exemplo nacional aqui para evitar constrangimentos, mas quando a mulher faz isso é visto como algo negativo. Vejam como uma mulher não pode trabalhar na política, porque ela está usando o seu capital sexual para isso. Nós tivemos candidatos aqui que sofreram muitas críticas por usarem fotos em que se encontravam especialmente bonitas na campanha eleitoral, dizendo, é só mais um rostinho bonito na política brasileira. E a gente teve, recentemente, né, na posse do novo parlamento, eu ia dizer o pior da história, mas sempre se desespere o próximo. Exatamente, eu acho que é meio cedo, vamos esperar pelo menos os 4. Como uma determinada deputada foi criticada fortemente por conta da escolha do seu figurino para tomar posse. Tanto tivemos homens tomando posse de farda, de chapéu, com a esposa no colo, sem que isso fosse objeto das mesmas críticas, pelo menos com a mesma ênfase. O problema não é não seguir a liturgia, o problema é ser uma mulher e não seguir a liturgia que outros colocaram para que você seguisse. Né? Então eu apoio super o figurino da deputada, porque é mais ou menos para dizer, olha, vocês
cuidem da vida de vocês, né? Cuidem do meu decote, cuidem do seu decoro, exatamente num período em que a própria organização das casas parlamentares tem sido cruel com as mulheres que são servidoras nessas casas, né? Com código de vestimenta, etc. Então foi um ato político, eu não sei se consciente ou não. De qualquer forma, pode servir sim como um ato político, dizendo, olha, eu estou aqui com toda a legitimidade, com a mesma legitimidade popular do que vocês, e vou me vestir assim como vocês estivessem, da maneira como vocês querem, da maneira como eu quero. E é bem interessante como houve críticas em relação a ela, mas também, volta e meia, a presidenciável Marina Silva recebe críticas em relação ao seu visual, que é o oposto deste visual. Sim. Porque ela precisava se arrumar mais, precisava se maquiar mais, precisava ter roupas mais coloridas ou mais que mostrasse mais de cor, porque não tem o que sirva, é bastante complicado. Ou você se austeriza e fica invisível no parlamento, de preferência sem levantar nenhuma questão polêmica, ou você passa a ser alvo de críticas. O que mostra como a mentalidade, mais do que a disputa eleitoral, é que tem excluído as mulheres desse lugar de decisão. Você falou na Marina, eu vou aproveitar o gancho. Assim, a Marina, se você olhar o currículo dos candidatos, né, dessa eleição presidencial, me parece que ela era de longe a pessoa mais qualificada disputando, né? É uma pessoa que passou pelo Senado, uma pessoa que subiu lá do interior do Acre, chegou em Brasília, é uma pessoa reconhecida fora do país, professora universitária, com pós-graduação. E ela teve um desempenho chocante de ruim nessa eleição, e ela nem foi ouvida, né, nesse processo todo. O mundo político foi cruel com ela porque ela é mulher? Eu acho que uma parte sim. E as próprias mulheres também são um pouco cruéis com a Marina Silva. Por dois motivos. Um, por conta do seu visual, que na verdade escapa um pouco do que se diz que as mulheres têm como objetivo. Eu não sei, não conheço muitas mulheres que têm esse objetivo, mas todas as revistas, ou quase todas as revistas femininas, dizem que a gente deveria se sentir mal por ser como a gente é, né? E isso incluiria a Marina. E outra parte porque a Marina Silva não defende exatamente uma pauta que se relacione com os interesses de movimentos de mulheres. Acaba não servindo nem um lado nem um outro, né? Ela é mulher para os homens e para as mulheres ela não é a mulher que nós gostaríamos, vamos dizer assim. Ou porque ela não se coloca como uma mulher forte, e aí tem uma questão da própria autoimagem, a voz e tudo isso, ou porque ela não defende a bandeira dos movimentos femininos. Mas, ainda assim, a gente teve outros candidatos que também não defendiam bandeiras muito claras, ou que defendiam bandeiras contrárias às suas práticas políticas, e que também tinham questões de imagem bastante evidentes, né? E ainda assim não receberam as mesmas críticas. Me parece que a Marina Silva recebe um influxo dessa misoginia política, assim como a presidenta Dilma Rousseff também recebeu. É só lembrar dos adesivos nos carros, com a gasolina muito mais barata do que é hoje. E a gente não viu nem o presidente, mas nem o presidente interino depois, definitivo, recebeu essa crítica social, né? Foi vítima desse tipo de ataque, nem o atual presidente ou vice-presidente ou quem seja que esteja mandando no país nesse momento. Ou seja, você tem aí um tratamento muito mais cruel, né? Um controle das ações e das aparências e do que se fala, é muito mais pesado em relação às mulheres. Eu não tenho dúvida de que a Marina Silva, apesar do seu currículo, apesar de ser de um dos partidos mais democráticos que tem no país, sofreu um pouco com a misoginia por conta, e isso atingiu diretamente o seu desempenho eleitoral. Eu noto, assim, até na minha experiência recente, agora, né, à frente do Plural, que me parece que a gente é mais cobrada, e acho que a Marina sofre isso, né, mas a gente é mais cobrada por manter uma pauta
do que um homem na mesma posição, assim, né? O que eu quero dizer com isso, né? Quer dizer, eu tenho que ser muito boa naquilo, eu tenho que ser muito coerente com o que eu falo, eu tenho que ser muito feminista, né? Para ser respeitada, e você sempre muito cobrada, que é uma cobrança que eu não vejo chegar nos homens na mesma posição, né? Não sei se a senhora também observa isso. Totalmente. A gente está sob um escrutínio público, sob uma régua muito mais pesada, porque ainda se considera que nós não estamos no nosso lugar, entre todas as aspas possíveis, natural. Como nós estamos ousando ocupar um espaço, e você faz isso imensamente, a régua que vai medir as suas ações, o seu comportamento, o seu desempenho vai ser muito mais pesado. Porque não é natural, segundo este pensamento, que você esteja neste lugar de destaque. Assim, qualquer deslize vai ser considerado, nossa, viu, como era, a gente sabia, mulher é isso mesmo. Quando um homem fala assim, não, às vezes ele fez isso pensando em uma outra coisa, ou ele está sendo pragmático neste momento, isso é ser político. É só verificar os equívocos no discurso de mulheres e de homens, o que se faz, os memes que se fazem com frases mal construídas, ou lapsos feitos por mulheres e por homens. O escrutínio é bastante diferente. E o que a gente tenta fazer, o que eu tenho tentado fazer também, é vencer um pouco isso. Enfrentar mesmo sabendo que em uma palestra, ou numa aula, numa discussão pública, vão estar olhando para a minha roupa, não só vão estar ouvindo para o que eu falo. E o meu colega pode estar com o mesmo terno que ele usou a semana inteira. Os 32 congressos. Ninguém vai reparar nisso. Não é que ninguém vai falar nada. Ninguém vai lembrar. Ninguém vai se dar conta que a roupa é a mesma. Mas a minha roupa vai ser objeto de comentário. E o tamanho da saia é para chamar atenção, se a saia é calça, porque prendeu o cabelo, porque soltou o cabelo, porque está com o cabelo curto, porque não pinta o cabelo, porque pinta o cabelo, porque faz a unha, porque não faz a... Ou seja, ou porque fala assim, eu brinco que todo mundo gosta de oradores assertivos. Mas ninguém gosta de oradoras assertivas. Porque aí elas parecem agressivas. É muito interessante. Se a gente faz a mesma coisa que um homem faz numa mesa logo depois que ele fez aquilo, ele é visto como assertivo e nós somos vistas como agressivas. Então, falando a mesma coisa, né? Eu fiz esses dias, um tempo atrás, num congresso, um homem falou antes de mim. E eu fiz na minha palestra o homem palestrinha, sabe? Que você vai explicando o que a pessoa acabou de falar. O que ele quis dizer, na verdade, é tal coisa. O cidadão começou a me olhar com uma cara tão feia. E depois eu expliquei, falei, gente, isso que eu fiz é o que eu sofro praticamente, em todo momento. É um homem me explicando para as pessoas o que eu acabei de falar. Tem um termo em inglês, né, o mansplaining, mas eu gosto do homem palestrinho. É melhor. E aí, aquilo evidenciou para aquela plateia o que é isso. Né? E aí alguém me falou assim, nossa, você não precisava ter feito isso. Foi um pouco agressivo da sua parte. Mas, gente, o que eu faço? Né? Ou seja, é uma angústia, assim, porque existe essa cobrança para além do que a gente deveria estar disposta a fazer, né? Ou seja, no nosso espaço, a Manuela Dávila, que foi candidata a vice-presidente, fala a mesma coisa. Todo mundo pergunta para ela onde é que está a filha dela quando ela não está com a filha, e por que ela está com a filha quando ela está com a filha. Mas ninguém pergunta para os homens que estão fazendo campanha eleitoral, estão fazendo política, onde estão os filhos, ou quem está com a filha, ou quem está... Ou seja, a gente parte de uma posição muito mais difícil do que os homens para conseguir aí participar da política. Isso tem sido, proposital na minha leitura, e tem sido um dos motivos pelos quais há menos mulheres na política, e eles dois combinados fazem com que exista aparentemente menos interesse das mulheres na política do que realmente há. Mas eu estava falando, por exemplo, da cobrança que vem, inclusive, das mulheres, né? A mulher diz, mas você é mulher e você não contratou todas as pessoas como mulheres, né? Você é mulher e você não fez isso, né?
essa cobrança maior vem, inclusive, desse grupo que está defendendo a presença do... Isso não acaba atrapalhando o processo? O problema é que a gente tem muita urgência. E aí, quando a gente vê uma possibilidade para colocar as pautas, a gente acaba marcando mais cerrado, né, essa possibilidade. E, então, sempre há uma grande expectativa quando uma mulher ocupa um espaço de poder. Porque a gente acha que finalmente vai começar a dar vazão a uma série de demandas até então represadas. Uhum. E aí essa mulher acaba tendo uma série de cobranças, inclusive, das próprias mulheres. Eu não sei, mas eu intuo que deve acontecer a mesma coisa com as demais minorias, sim, indígenas, negros, etc. Que exista uma cobrança de uma coerência superior e de que tudo seja politicamente dirigido a vencer aquele déficit de participação desta minoria. E às vezes não é fácil, né? Porque para se eleger você acaba fazendo outros compromissos ou participando de uma chapa e de um partido que tem propostas que podem não coincidir e até mesmo conflitar com algumas propostas apresentadas pelos movimentos feministas. E ainda tem a questão do feminismo interseccional, que é bastante complicado para a gente dar conta de tudo isso, né? Porque o feminismo mesmo, se a gente for pensar nas sufragistas, não eram as mulheres trabalhadoras que lá estavam, né? As mulheres de classe média, né? E quando a gente vai lutar para as mulheres entrarem no mercado de trabalho, a gente ignora que todas as mulheres negras já estavam no mercado de trabalho há muito tempo, né? Então há um conflito aí de um grupo que tem as suas demandas negadas histórica e culturalmente, e que daí qualquer espacinho é um espaço de luta para a sua concretização. O que a gente tem que ter é um pouco de crescimento coletivo, de construção deliberativa dessas possibilidades, né? Um pensamento estratégico. Mas é muito difícil falar assim para quem está em uma situação de urgência, né? Na minha posição, isso é mais fácil. Falar, não, vamos ter calma, vamos esperar mais um pouco, daqui a pouco dá para fazer isso. Vamos primeiro colocar mais mulheres no parlamento, depois a gente começa a cobrar dessas mulheres uma postura relacionada com os direitos de emancipação das mulheres, com a autonomia da mulher, porque a minha situação dentro dessa minoria oprimida é das menos oprimidas. Uhum, sim. Outras mulheres que estão numa situação um pouco mais ainda mais vulnerável, aí fica um pouco complicado para mim cobrar dessas mulheres um pouco de paciência ou um pouco de compreensão a respeito da dinâmica política. Elas vão querer colocar as suas demandas ali, vão querer respostas concretas e vão querer ações fortes no sentido de vencer aquela demanda, né? Uhum. Enfim, a gente vai ter que conviver um pouco com essa tensão. Mas antes uma tensão de gritos e de batalhas do que invisibilizar essas demandas, né? E escalas, etc. Então, antes que se tenha voz, né? E que essas vozes sejam às vezes confusas, às vezes ansiosas, do que existir um lugar para a expressão, inclusive, dessa angústia. Uhum. A gente tem muita coisa represada aí, né? A gente teve um pequeno avanço nos últimos anos e agora tá vislumbrando alguns retrocessos. Acho que tem tá muito represada essa vontade de mudar algumas coisas, né? Esse monte de gente que se inscreveu no curso de vocês, assim, você acha que é uma reação a eleição do ano passado, a essas pautas conservadoras, a tentativa de retrocesso? O que você acredita isso? Eu acredito que faz parte de um movimento mundial de liberação e emancipação feminina, né? Nós tivemos movimentos aí em toda a América e na Europa também em relação à reação de mulheres contra retrocesso em relação à sua autonomia. E aqui no Brasil, possivelmente mais do que a eleição em si, mas me parece, essa é a minha leitura pelo menos, mais pela veiculação de discursos, ou seja,
tentar criar uma opinião publicada que fale, que coloque mulheres contra mulheres, e que, enfim, que fale que as mulheres têm que ser assim ou assado, que as mulheres são incompetentes na política, enfim, isso faz com que as mulheres reajam contra essa nova ofensiva, né, ou essa tentativa de nos manter no lugar que acham que nós deveríamos ter. Nós tivemos, de fato, um número bastante surpreendente de inscritas. Nos cursos anteriores, principalmente no segundo, a gente teve muito mais mulheres inscritas do que as vagas. Mas desta vez foi algo surpreendente para a gente. Talvez porque fazer o curso em 2 semanas em um período de férias tenha sido um acerto, ou pode ser que se em qualquer momento esse curso tivesse essa procura. Mas o interessante é que são mulheres de diversas origens, de diversos interesses, diversas formações que estão convivendo neste curso e que estão discutindo questões como liderança feminina, história da política, feminismo, democracia, corrupção, políticas públicas, direitos humanos, comunicação, educação, gênero e participação social em 2 turmas de 50 alunos. Mais do que a informação que nós eventualmente possamos passar para essas mulheres, me parece que o grande ganho dessas 2 turmas, vai ser a convivência das diferenças entre mulheres. Eu tenho apostado nisso. A nossa última turma já foi bastante assim. O segundo curso foi bastante heterogêneo e nós vimos como, de repente, mulheres começaram a ouvir mulheres que, se não estivessem ali, não seriam levadas em consideração na construção de soluções ou de propostas. Ou seja, são mulheres que têm preocupações diferentes e que estão vendo que as suas soluções precisam incluir mulheres que estão longe de suas posições. E essas turmas têm permitido isso. Ou seja, uma convivência entre mulheres bastante diferentes. E a procura talvez tenha vindo daí também, porque a gente tem alardeado um pouco a possibilidade de construção de um diálogo bastante diverso, bastante plural, para fazer a propaganda, bastante plural nesse contexto. Vamos ver como essas turmas irão avaliar o curso depois para ver o que o Instituto vai fazer a partir de agora, né? Se vai manter essas turmas concentradas e por aí vai. Há uma certa demanda, porque muitas mulheres acabaram ficando de fora, então nós tivemos 1.647 inscrições, 1.647 inscrições para um número inicial de 40 vagas e que depois foi ampliado para 100. Então a gente teve mais de 1.500 alunas fora dessa seleção. Muitas demandaram educação à distância, veja, teleconferência, etc. Mas aí a gente perde exatamente esse segundo impacto que eu te disse, né? A questão da vivência delas ali. Essa informação que a gente passa, talvez com uma outra linguagem, talvez, muito possivelmente, com o homem falando, elas vão encontrar nas redes sociais, no Google, no YouTube, em qualquer site de busca. Essa discussão, esses temas, no entanto, trabalhado por mulheres tão plurais, tão diferentes, só é possível presencialmente. Então, vamos ver o que a gente consegue fazer aí com esse grupo aí tão plural e, quem sabe, chamar essas outras mulheres interessadas para os outros eventos que a gente vem organizando. Sim. Eu sinto também que, às vezes, a mulher tem muita dificuldade em ter um tempo de formação, um tempo de debate, né? A mulher está sempre... ela é muito a pessoa que resolve os problemas, né, no dia a dia da família, por exemplo. Então na verdade, um luxo você ter um tempo de ficar em sala de aula, conversando, discutindo política, discutindo, né, filosofia, enfim. Acho que esse momento às vezes se perde, né, numa ação à distância. Eu pelo menos tenho essa vivência, assim, acho um luxo quando eu tenho um tempo para conversar. Aliás, agora eu tenho esse luxo dentro do Plural de ficar conversando com pessoas bacanas, gravando, deixando para as outras pessoas, né? Então eu sinto que é uma aposta certa de vocês, né? De botar tanta gente junta para
Porque a gente não tem esses lugares, né? Os homens têm vários ambientes em que eles discutem, e é naturalizado discutir política entre os homens, mas mulheres é curioso, assim, é muito curioso como, às vezes, alguém diz para você assim, não vamos discutir política aqui e tal. Uma vez eu estava num Uber da vida, falando sobre política, eu estava voltando para casa do Ele Não, né? E que eu fui no finalzinho, no finalzinho da minha gestação, assim, fui. Aí eu tava voltando de Uber com uma conhecida, e daí a gente tava falando animadamente e tal, e aí a gente entrou no Uber, e o Uber tava cheio, era uma pessoa que tava com uma Bíblia, assim, em cima e tal, e ela falou, não, vamos ficar quietinho, porque vai ofender o cara e tal. Não estou ofendendo ninguém, a gente está conversando, né? E essa não seria um cuidado que se fosse uma mulher dirigindo e 2 homens conversando, eu não acho que eles teriam essa preocupação, né? De interromper. Mesmo se o tema fosse bem diverso e eventualmente até ofensivo às mulheres, né? Possivelmente eles continuariam com a conversa. Com certeza. Mas exatamente por essa dificuldade que eu criei, junto com outras amigas, há mais de 10 anos, um grupo chamado Mulheres de Frases, em que a gente lê mulheres e, alegadamente, se reúne para discutir esses livros escritos por mulheres. Que eu brinquei que era o nosso futebolzinho de sábado. Porque os homens fazem o seu futebolzinho de sábado e daí conseguem conversar não sobre o futebol, mas sobre a vida, né? Começou a criar um espaço, esse luxo que você falou, né? De eu me permitir ter um espaço de falar de coisas que não são as minhas urgências do dia a dia. Que não é de manter casa, enfim, de trabalho, é de falar de transcendência, assim, de falar de metafísica, até, ou seja, de falar de maternidade, talvez, mas não de maternidade das dificuldades do dia a dia, né? Da concepção de maternidade, de como que a gente pensa a maternidade, do lugar da maternidade nas nossas vidas, enfim. E a gente criou isso e foi muito estranho, porque alguns homens, né, desse grupo de mulheres, alguns maridos desse grupo de mulheres, falando que era subversiva essa ideia. Sendo que eles têm os seus espaços em que nós não somos convidadas, né? E que isso é visto naturalmente. E ali eles discutem o que eles quiserem. Sim. E de repente a gente poder discutir, e uma deles até brincou, né? Você está fazendo isso para falar mal de marido. Enfim, eu falo mal de marido aqui na tua frente, não preciso reunir num outro lugar, né, para falar mal de marido. Você vê, eu tenho a mesma experiência, assim, eu tenho um grupo de amigas que a gente é um grupo de mulheres também, mães, e a gente conversa e vários maridos ficam achando que a gente fica falando mal deles, né? Eles acham que a gente só tem isso para falar da vida. Aí eu sempre digo aqui, comento com o marido aqui, né? Não, a gente tem outras coisas para falar, assim. Vocês não são tão interessantes assim pra gente ficar gastando tanto tempo. Tudo bem que o mundo, a filosofia, o direito, que é o meu campo, né, é pensado a partir de você, homem, né? Mas vamos dizer que a gente está tentando quebrar isso e que a gente quer falar de outras coisas, sem que vocês atravessem as nossas preocupações o tempo todo. Então, essa ideia de reunir mulheres, e a gente espera que o grupo se mantenha depois disso, né, pelo menos como uma rede de apoio. Então, a gente sabe que tem mulheres no norte que estudam tal coisa, e que tem mulheres no centro-oeste que se preocupam. É para que a gente forme uma rede que, para nós, infelizmente, não é naturalmente construída pelas relações sociais, né? A gente tendo que criar espaços para que isso seja possível, né? Enfim, então vamos ver aí. Meu sonho, como eu falei esses dias numa entrevista aí para o Plural, é que daqui a alguns anos alguém olhe para esse grupo, para essas iniciativas e não consiga entender por que isso foi necessário. Né? Ou seja, que a gente consiga vencer assim, muito rapidamente esses obstáculos e que uma mulher não seja estranha em nenhum lugar, dirigindo um ônibus, dirigindo um táxi, dirigindo um partido político, dirigindo uma empresa de TI, fundando um veículo de comunicação, protagonizando discussões acadêmicas e políticas, ou seja, que isso naturalmente seja visto como um componente da sociedade. Então, por isso que a gente também está tentando fazer um conjunto de iniciativas e que sejam também guardadas em memórias, né? Então, a gente tem algumas publicações, a gente tem feito alguns artigos também sobre isso para dizer, olha,
foi necessário por causa disso. Então, geração futura, que não vai entender porque a gente está pensando assim. Tomara, né? Era assim, tá, gente? Não caiam na armadilha de novo, né? Não caiam nessa armadilha de democracia liberal, que na verdade é muito excludente. Vamos lá, vamos dizer, se é democracia, se é todos, que caibam todos e todas, e todes, e todo mundo, né? Eu sinto nessa minha experiência, assim, que eu aprendi a dialogar com outras mulheres, assim, porque eu cresci muito num ambiente em que as mulheres competem, e eu lembro que tinha muito discurso da inveja, né, que você tem que guardar suas coisas. Às vezes eu vejo nas redes sociais aqueles memes dizendo, não fale para ninguém. Aquilo é uma coisa muito discurso do passado das mulheres, né? Você não pode compartilhar nada com a outra mulher porque ela vai roubar de você, né? Você compete com ela, e aí depois de um tempo você aprende a dialogar, e esse diálogo é muito, muito bom, porque você aprende que você vive os mesmos desafios, que que essas pessoas, né, andam o mesmo caminho que você, e você não, às vezes não precisa se cobrar tanto, né, de se esforçar tanto, né, para fazer as coisas. Eu acho que foi um aprendizado para mim muito positivo, assim, depois da maternidade. E que acho que também ajuda muito nessa atuação política, né? De você aprender a falar, aprender a ouvir. E talvez essas coisas pequenas, esses grupos de WhatsApp de mulheres, talvez sejam com o início desse caminho para as mulheres participarem mais, serem mais protagonistas, né? Apesar que eu sou um pouco crítica dos grupos, porque não sei se você acompanha alguns deles, que inclusive tem sede aqui em Curitiba, né? São as principais, estão aqui em Curitiba, que dá muito mal entendido. O meu problema com um debate à distância, virtual, principalmente pelo meio do WhatsApp, em que você manda uma mensagem, daí vem um monte de mensagem sobre outras coisas depois, daí você vai voltar naquela mensagem, ou você fala alguma coisa, né? Você põe alguma coisa, daí sai, vai ficar fora 4 horas, daí volta, daí deu uma treta por conta daquilo. É a questão de não ter o olho no olho. Né? Eu acho que as mulheres, claro que também por conta das nossas atividades, às vezes fica mais fácil a gente participar virtualmente, mas você encontrar pessoalmente e conseguir exercer a compaixão no seu sentido etimológico, né? De sentir com uma mulher que não está no mesmo sapato que você, né? Que está vivendo outros problemas, tem outros horizontes. Isso faz com que esse diálogo, pelo menos na minha experiência, seja muito mais rico. Né? Eu confesso que eu não sou tão entusiasta das redes sociais, porque às vezes eu me perco. Assim, cada vez que eu vou abrir que tem 1.082 mensagens, eu confesso que eu abro 0 e não vou ler a partir do que vier depois. Né? Porque é como uma discussão sobre a mesa, né? A discussão filosófica sobre a mesa. Se a gente está sentado em volta de uma mesa, a mesa ao mesmo tempo que nos une, nos separa. Né? Eu acho que as redes sociais têm um pouco disso. Ao mesmo tempo que elas nos unem, elas nos separam. E a gente está tentando criar espaços de convivência assim, corpórea, vamos dizer assim, né? De uma experiência sensorial um pouco mais rica. Mas, claro, só o fato de a gente conseguir saber de tudo que está acontecendo, de iniciativas femininas, por meio das redes sociais, isso já nos dá um certo alento. Eu acho que a questão tecnológica é problemática, ela é excludente também, né? Mas às vezes ela facilita esse acesso e às vezes ela reforça esses laços constituídos presencialmente, né? Talvez seja pelo menos sinto que existe essa vantagem. Agora, eu na verdade, só estou no WhatsApp, eu não estou no Facebook, porque eu acho que o Facebook é muito tóxico, realmente. Né? Até para a mulher que se manifesta politicamente, né? As pessoas ficam dizendo para você, olha, cuidado com o que você está falando. Né? Não fale nesse tom, assim. Pessoas desconhecidas que vinham comentar coisas em posts e tal. Eu saí do Facebook, para mim foi muito bom. Eu acho muito bom estar fora do Facebook, principalmente durante a eleição. Não, certamente. Eu uso bastante porque eu faço algumas atividades com estudantes que são, às vezes, totalmente virtuais pelo Facebook. Então, todos os anos eu organizo um julgamento simulado de controle de constitucionalidade e
todo o processo gira online, né? Ele é virtual pelo Facebook. E eu também informo, enfim, e eu confesso a você que o algoritmo do Facebook me protege um pouco. É difícil que eu me veja envolvida em uma discussão desrespeitosa no Facebook. Mas talvez seja a bolha que eu mesma criei, né? A partir das minhas preferências, da minha atividade ali. Mas eu vejo, e aí a própria Manuela é um exemplo disso, né? De como as pessoas se sentem à vontade para serem mais cruéis ainda atrás de um computador ou de um smartphone, né? Isso é bastante complicado, mas eu acho que diz menos sobre o instrumento e mais sobre a nossa sociedade. Não é a rede social que cria pessoas absolutamente sem autoridade, sem compaixão, sem solidariedade, sem sentimentos, cruéis. Eu acho que ele só revela, e daí talvez a gente mostre que nossa tarefa é muito maior do que a gente estava pensando antes de existirem as redes sociais, né? Eu que fiz, enfim, toda a minha formação educacional no século passado, a gente era mais iludida, eu acho. A gente achava que as pessoas, de fato, queriam, só não tinham como ser mais solidárias, enfim, e na verdade o que as redes sociais fazem é fazer com que essas máscaras caiam, né? As pessoas talvez sejam mesmo assim. Enfim, o fato é que eu saí de Rousseau e fui parar em Hobbes depois do Facebook e do Twitter, enfim, do Instagram, mas quem sabe a gente ainda tenha espaço para ter esperança. Sim, acho que tem. É outro desafio, outro podcast. Não, eu escapei total aí. Você pode cortar todo esse final aí que tá muito lamentativo. Não vou cortar, não. Não, professora, eu acho que é isso. Muito obrigada por conversar com a gente. Foi muito, muito interessante. E eu queria agradecer esse tempinho aí. Acho que conversamos 1 hora. E há tempo da senhora dar sua aula para as mulheres lá do curso de política. Isso, vai ser bem tranquilo hoje, que é sobre democracia e direito parlamentar. Então estamos num momento muito bom para tratar desses temas. Eu realmente estou ansiosa para ir. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de falar com você, hoje a gente falar com o pessoal que está acompanhando o Plural e fazer novamente um elogio que eu tenho feito publicamente, não só diretamente para vocês que estão envolvidas no Plural, mas também para outras pessoas, dessa iniciativa de quebrar um pouco com um monopólio de fato sobre a produção de informação aqui no nosso estado, né? É um alento saber que tem pessoas com coragem, com conteúdo e com paciência e até um certo desprendimento de produzir o que vocês têm produzido. Então, eu agradeço imensamente, não apenas o convite de poder conversar com vocês, mas principalmente a iniciativa aí que você teve, que você conseguiu agregar uma série de pessoas muito interessantes ao seu redor. Parabéns mesmo. Obrigada, a gente agradece o apoio e está sendo muito interessante. E a gente, na verdade, nosso grande sonho é que a gente sabe que a cidade merece um bom veículo, combativo para fazer jus às suas universidades, fazer jus a essa inteligência, né, que existe em Curitiba e que não tá encontrando vazão, né, em outros lugares aí. Então a gente é um privilégio para a gente estar trabalhando aqui. Estamos correndo para conseguir terminar de botar esse Boeing no ar e continuar em voo, né, em velocidade de cruzeiro aí, sabe lá por quanto tempo, né? Mas provavelmente por muito tempo, porque já estamos aqui, já temos o apoio de pessoas como vocês aí. Obrigada, professora. Imagine, obrigada a você e pode contar comigo aí quando precisar. Certo, e nós ficamos por aqui, mas o debate continua lá no plural.jor.br. Até mais. Plural.